Olá a todos. Vamos hoje falar no nosso Pode Esclarecer com o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos sobre as associações profissionais e sobre a nova legislação que irá refletir-se nos estatutos de todas as ordens profissionais. E, para isso, eu começarei por perguntar o que é que acha desta nova legislação que vai obrigar à revisão do estatuto também da Ordem dos Psicólogos. Sim. Bom, desde o início o que nós temos dito é que julgamos que poderiam existir de facto aspectos a melhorar na lei das ordens, digamos assim, ficou assim para facilitar. A lei das ordens. Mas essas mudanças deviam ser mudanças no sentido da simplificação. E aquilo que aconteceu não foi exatamente isso. O que aconteceu foi que se insistiu, na nossa opinião, em algumas medidas que complicam o funcionamento das ordens. Nós não somos a favor, nem nunca fomos a favor da existência de um órgão de supervisão nos termos que ele foi criado. E julgamos, inclusivamente, que este órgão de supervisão deriva muito mais de nem as tutelas, nem o Parlamento fazerem o seu trabalho. Porque aquilo que sempre defendemos é que aquilo que está na base, de facto, desta preocupação com a criação de um órgão de supervisão é muito mais uma dimensão de fiscalização sobre a forma como as atribuições que as ordens têm concedidas pelo Estado estão a ser desempenhadas do que outra coisa. E se assim o é, o Parlamento poderia perfeitamente fazê-lo e seria o local mais adequado para que isso fosse feito. Parece-me que era muito digno para toda a gente e legítimo e adequado que uma das medidas que, aliás, foi incluída na legislação fosse a medida para fazer este controle. Não necessitava de órgão de supervisão. De facto, a Ordem dos Psicólogos é a favor de uma alteração que foi feita e, aliás, propôs, não propriamente em termos legais, nós não consideramos que para que as coisas sejam feitas e para que a prática exista, que todas as coisas tenham que estar vertidas especificamente na legislação. E uma delas, que foi vertida na legislação, é que os bastonários passarão a ir ao Parlamento uma vez por ano para responder sobre as suas atribuições e a forma como durante o ano anterior deram cumprimento ou não a essas mesmas atribuições, através dos relatórios de atividades que entregam, já tinham que entregar ao Parlamento, claro que sim. Mas que agora terão que ir responder. Uma das críticas que nós fazíamos era precisamente que se o Parlamento, durante estes anos todos, tivesse feito o seu trabalho alguma vez, que nunca o fez, porque nunca chamou nenhum bastonário para responder sobre a aplicação destas atribuições, não tinha havido necessidade nenhuma de estar a criar órgão de supervisão nos termos em que ele foi criado agora. Teria havido um escrutínio que teria sido suficiente para prevenir eventuais situações que pudessem não estar a acontecer da melhor forma relativamente a essas atribuições e é de todo legítimo que, de facto, as ordens respondam no órgão de soberania que é o Parlamento sobre aquilo que é o funcionamento da sua atividade. E, portanto, foi positivo, por um lado, que isso tivesse sido consagrado. Não vejo que fosse necessário colocar na lei isto. Isto podia ser feito e não tinha que ser colocado na lei. Claro. Mas eu entendo isso mais como uma forma de obrigar os senhores deputados a fazerem do que propriamente obrigar as ordens. As ordens seriam sempre obrigadas, bastava que o Parlamento dissesse venham cá, não é? Claro. Portanto, julgo que terá sido para obrigar os senhores deputados. Mas o órgão de supervisão, por exemplo, é uma das coisas que não vemos. Quais são os riscos que entende que podem decorrer daí, desse órgão? Entendo que poderá vir a burocratizar internamente e a criar fricções internamente e travões internamente, colocando ainda por cima pessoas que, pelo critério que foi adotado, que eu de facto também nós manifestámos um bocadinho de incompreensão por esse critério. Porquê academia? Não entendemos muito bem. Nós não temos propriamente muita gente da psicologia, nas escolas de psicologia, que não esteja dentro da ordem. Claro. As pessoas que não se inscreveram na ordem foram essencialmente algumas que acharam que fariam tudo aquilo que pudessem fazer para não estarem inscritas e, portanto, claro. Fizeram os contornos todos para não estar. Mas são muito poucas e, portanto, ir à academia buscar pessoas das escolas de psicologia, mas que simultaneamente não são psicólogos, vai ser um exercício
que se calhar vai ser até mais difícil noutras profissões do que na nossa, mas para fazer um trabalho que na verdade já existia a ser feito. Já existia a ser feito ou pela própria, no nosso caso chama-se Assembleia de Representantes, ou existia supostamente para ser feito pela tutela. Não vemos a necessidade de estar a criar um órgão. É uma redundância, quase. É uma redundância, é verdade. Ele teve pior, porque quando as primeiras versões que misturavam poderes, e portanto a situação chegou a ser, a solução que estava encontrada era uma solução bastante mais complexa e que burocratizava, penso eu, mais a vida interna das ordens. Aquela mistura de que depois o provedor também está dentro do órgão de supervisão, depois a própria questão da criação da figura do provedor. Nós não temos assim uma coisa contrária à figura do provedor por natureza, mas parece-me um bocado estranho que exista uma provedoria de justiça e que depois se vá criar um provedor para cada ordem. Quer dizer, parece-me mais uma vez uma coisa redundante. Uma duplicação. E não sei, sinceramente, enfim, cá estarei para dizer que, olha, afinal, redondamente enganado, isto afinal é uma coisa que tem imensa procura e as pessoas não se queixavam à provedora de justiça, mas agora aqui queixam-se. Mas estou para ver qual é que será esse volume de trabalho do futuro provedor. Agora, o que eu acho caricato é esta paradoxalidade. Nós somos defensores há muito tempo da possibilidade dos conselhos jurisdicionais poderem ser remunerados. Não nos faz sentido que um conselho jurisdicional não seja remunerado a partir do momento em que o nível de atividade que tem exige uma disponibilidade que se torna muito pouco compatível com o exercício até da própria atividade profissional a 100%, sem prejuízo da mesma. Claro. E, portanto, alguma compensação seria digno que pudesse ser dada até para proteção da missão do próprio Conselho Jurisdicional. Ora, achamos muito estranho que um provedor venha a ser remunerado obrigatoriamente. Esse provedor, porventura, poderá vir a receber até queixas de que, por exemplo, o Conselho Jurisdicional ainda não decidiu uma coisa que já devia ter decidido. Exatamente. E o Conselho Jurisdicional, que tem que fazer esse trabalho, não recebe. Isto é absolutamente paradoxal sem sentido. Até porque supostamente o tal Conselho de Disciplina Jurisdicional, como lhe queiramos chamar, é que vai fiscalizar o cumprimento das regras de cada uma das ordens. Certo. Portanto, qual é a lógica de alguém que só recebe queixas e que não fiscaliza nada, nem tem grande poder nessa área, ser remunerado, e o que de facto tem influência na vida das pessoas, que é alguém que fiscaliza e aplica sanções, não o ser. Claro. Já para não falar no facto de entrarem pessoas que não estão ligadas. Certo. Qual é a lógica de, por exemplo, eu ir avaliar disciplinarmente um psicólogo? Certo. Ou o contrário. Certo. Precisamente. E com coisas ainda um bocadinho mais... Por exemplo, agora nós já tínhamos comissão de estágio. Para nós, a alteração relativamente a esta legislação é que vamos passar a ter que meter dentro da comissão de estágios não psicólogos. Eu confesso que continuo sem perceber, mas provavelmente porque, enfim, ainda não atingi bem a solução que é desejada pelo legislador, mas nunca me foi explicado nas várias reuniões que tive no Parlamento, nunca ninguém explicou isto. Como é que um estágio, que no nosso caso tem, é apresentado um projeto de estágio pelo candidato ao estágio. Esse projeto é feito com base numa coisa chamada Diploma Europeu de Psicologia, que é um modelo de competências que está consensualizado a nível europeu. E, portanto, as pessoas que o analisam têm que ter um conhecimento daquele modelo de competências para o exercício da profissão, para avaliar se o projeto corresponde ou não a esse modelo europeu. Portanto, pode realmente preencher os requisitos de ser um estágio profissional em psicologia. E depois há uma avaliação do projeto de estágio para conferir uma nota a. Eu não estou bem a perceber como é que alguém de fora da profissão vai fazer isto. Eu, por exemplo, não estou bem a perceber como é que vai fazer. Claro. E, no entanto, vamos ter que ter alguém lá dentro. Enfim, há de facto algumas coisas que são difíceis de perceber. Nós, no nosso caso, nós não somos das ordens que sofremos de um maior número de transformações. Porque, quando da Troika, nós transpusemos praticamente tudo. Aliás, nós transpusemos tudo, na verdade, aquilo que a Troika na altura fez chegar através da tutela. Nós
transpusemos mesmo tudo. E, portanto, tudo aquelas coisas que tinham a ver com as mobilidades, com a diretiva de mobilidade, diretiva de serviços, nós já temos tudo na nossa legislação atual. Portanto, aí não vamos ter que mudar nada. Agora, coisas como estas com este desenho e com estas paradoxalidades, que é uma exigência, reparem, era uma das coisas que nós já queríamos pedir que o Parlamento fizesse, era alterasse a nossa legislação de modo a permitir o pagamento da remuneração. Mas o que acontece é que... Para o Conselho Jurisdicional. Para o Conselho Jurisdicional. O problema é que a legislação diz hoje em dia que só os órgãos executivos é que... E, portanto, são os cargos executivos permanentes. Portanto, mantendo-se a situação, ou seja, eles não tendo alterado, foram alertados para isso, por escrito, nas audiências, nas diversas reuniões, até nas órgãos de comunicação, foram alertados para isso, não alteraram, não se percebe bem porquê, e portanto, essa é aquela lógica de que, mas a nossa preocupação com as ordens cumprirem de facto as suas atribuições, bom, aqui havia uma oportunidade de mostrarem que essa preocupação era mesmo a preocupação. Real. Não me parece que tenha sido isso, também não me parece que passou muito bem a narrativa de que isto era uma imposição externa, passou muito bem, acho que foi muito bem conseguida, já disse isto várias vezes, passou muito bem, mas isso não é totalmente verdade. Isso não é totalmente verdade, eu admito que possa ter havido transposições diferentes em 2015 e, portanto, nem todas as ordens tinham transposto da mesma forma, não sei, não conheço os estatutos de todas as ordens, portanto, não sei se isso pode ter havido alguns casos em que isso não tenha acontecido. Para o nosso caso, e como nós fomos postos no pacote muitas vezes, e portanto, quem não se sente não é filho de boa gente, nós transparamos tudo, e por isso não me faz absolutamente sentido nenhum a ideia de que, pois, aquilo que não foi feito em 2015, mas qual aquilo que não foi feito? Fizemos tudo o que a Troika pediu, está lá tudo, portanto não há aquilo que não foi feito. Acho que isto foi uma boa forma de se poder dizer que não era aqui que existia essa vontade, era uma coisa que vinha de fora para justificar as limitações, para justificar algumas alterações. Isso sem prejuízo, nós sabemos, de modelos diferentes do nosso, de modelos diferentes do modelo português, no que diz respeito à regulação de certas profissões. Há modelos, o nosso é muito autorregulatório, há modelos de regulação que não são autorregulatórios, tudo bem. Agora, não me parece que as grandes queixas que existam fossem necessariamente resolvidas com todas estas alterações que foram feitas. Algumas delas parecem até melhorias ao sistema. Acho que aquilo que acabou por ser o desenho final da legislação é bastante melhor do que aquilo que chegou a estar proposto. O inicial. Bastante melhor, mas ainda subsistiram algumas coisas que eu acho que são lamentáveis e que é caso para dizer, não havia necessidade. Claro. Muito obrigado, Sr. Bastonário, pela sua opinião e por ter participado neste podcast mais uma vez. Agradeço e até uma próxima. Muito obrigado a todos e até um próximo episódio do Pode Esclarecer. Muito obrigado.